Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos aqui fazer mais uma questão do Banco do Brasil, que caiu no concurso do Banco do Brasil 2018, feito pela banca CES Gran Rio, que diz o seguinte: o termo NoSQL refere-se a... Lembrando que a gente já trabalhou algumas questões, eu não sei a ordem que vocês estão seguindo, enfim, né? Mas o NoSQL, de uma forma geral, ele representa os bancos de dados não relacionais, tá? Nessa linha, a partir do princípio que ele representa os bancos de dados não relacionais, a gente não pode dizer, né, quando ele fala da alternativa A, né, é uma abordagem teórica que segue o princípio de não utilização da linguagem SQL em bancos de dados heterogêneos. Nada a ver. A gente pode ter aplicação de bancos de dados não relacionais em bancos heterogêneos sem problema algum. Alternativa B, a renúncia às propriedades base, né, que é o acrônimo de Basically Available Software State Eventual Consistence, potencializando seu espectro de uso. Não, quando a gente usa no SQL, não tem renúncia das propriedades base, você pode utilizá-las normalmente. Alternativa C, ao aumento da escalabilidade das bases de dados nele armazenados, aliado a um desempenho mais satisfatório no seu acesso. Legal! Quando a gente pensa no SQL, no banco de dados não relacionais, você vai ter um aumento de escala, perfeito, né? Então, todo aquilo que está armazenado nele, existe um ganho de escala e automaticamente você tem um aumento, né, no desempenho no acesso de uma forma geral. Por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa C, tá certo? No âmbito de banco de dados relacionais, uma tabela que esteja na... Então, vamos lá. Segunda forma normal pode conter dependências funcionais parciais. Não, a gente não pode ter dependências funcionais parciais na segunda forma normal. Vamos lá. Segunda forma normal não pode conter dependências funcionais transitivas. Também está errado. Pelo contrário, o grande ponto da segunda forma normal é que podem, né, conter aí dependências funcionais transitivas. Alternativa C, terceira forma normal não pode conter dependências funcionais parciais. Mas vamos dar uma olhada na D e na E? D, terceira forma normal pode conter dependências funcionais transitivas. Não, a dependência funcional transitiva, ela fica na segunda forma normal, não na terceira. Então, a alternativa D também não é. Alternativa E, segunda forma normal não pode conter chave primária composta. Sim, a gente pode ter chave primária composta na segunda forma normal. Por isso que aqui a alternativa correta é a alternativa C, terceira forma normal não pode conter dependências funcionais parciais, ok? Espero que vocês tenham entendido. Uma das características inerentes ao modelo chave-valor no banco de dados NoSQL é... Quando a gente pensa em banco, né, quando a gente fala em NoSQL, o que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando com um termo genérico que representa banco de dados não relacionais, tá? Uma classe definida de banco de dados que fornecem um mecanismo para armazenamento e recuperação de dados que são modelados de formas diferentes das relações tabulares usados nos bancos de dados relacionais. Muito bem. Quando a gente pensa no modelo chave-valor não relacional, o que a gente está fazendo? Está fazendo um favorecimento de esquemas conceituais, tá? Por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa B, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Scoop é função do argumento. Quando a gente fala de scoop, né, de uma forma geral, a gente está trabalhando com o quê? Com um aplicativo de interface de linha de comandos para transferir dados entre banco de dados relacionais e o Hadoop, tá? Nessa linha, quando ele diz que o comando warehouse-dir especifica o diretório onde os dados serão exportados, né, para o destino, não, porque o warehouse-dir ele vai trabalhar quando você está trabalhando com o diretório de armazém de dados, tá? O stake table, para criar uma tabela integradora ETL, né, no processo da exportação para uma tabela relacional, não, ele faz esse comando pensando em tabelas não relacionais. A alternativa C, que trabalha com incremental, ele permite, né, no modo append, a atualização das linhas de dados da tabela de origem.
né? Não, o incremental ele vai fazer, quando você está trabalhando numa estrutura de repetição, para você mover para a próxima linha, próxima coluna. Já a alternativa D diz que o MetaConnect ele serve para especificar a string de conexão ao MetaStore configurado com a ferramenta Scoop MetaStore. Perfeito. Quando você precisa fazer a conexão, você vai usar o comando MetaConnect. Por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa Pig-Latin. É uma linguagem de programação orientada a workflows, a fluxogramas, tá, pessoal? Onde cada operação realizada gera um novo conjunto de dados. Dentre suas diversas características, não se identifica a seguinte. Então, pensando em fluxogramas, conforme o fluxo do programa vai andando, ele vai criando as novas operações, tá? Alternativa A, poder definir um elemento de dados como nulo, cuja semântica é de valor desconhecido, qualquer operação aritmética que envolva tornará null. Perfeito, é totalmente possível fazer isso no Pig-Latin. Depois falo por quê. Vamos alternativa C, combinar os operadores cogroup e for each, que é para trabalhar com grupos e com estrutura de repetição, tá? De forma equivalente, e uma operação de junção, o join, com a segurança utilizando o modificador flatten sem nulos nas chaves. Perfeito, tranquilo, dá para fazer isso. Possuir, além dos tipos básicos de dados, 3 tipos complexos: maps, as tuplas e as bagagens, sendo que um tipo complexo pode conter dados de qualquer outro tipo. Perfeito, também pode. E a alternativa E, criar expressões e operadores, né, para trabalhar com isso de repetições. Então você tem retorno verdadeiro e retorno falso. Seria o if, o else. Muito bem. A alternativa aqui, a alternativa B, possui natureza declarativa, né? Os usuários especificam que desejam, sem se preocupar